No livro de Êxodo, no capítulo 15, entre os versículos 22 e 27, nós temos uma descrição do momento em que o povo de Israel já havia atravessado o Mar Vermelho, estavam do outro lado, agora eles estão na jornada em busca da terra, em direção à terra prometida, e já tem 3 dias que eles estão caminhando, no meio do deserto, e eles não têm água para beber. E aí nós vamos falar um pouco sobre essa situação, porque esse povo, nesse trecho, eles acabaram de atravessar, só tem 3 dias que eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho porque o mar abriu para eles passarem. Uau! Quem em sã consciência vai imaginar que vai se deparar com o mar em uma situação em que não há saída e o mar simplesmente vai abrir e você vai passar pelo meio? Pois é, se o cinema tivesse criado essa cena do nada, a gente ia dizer assim, nossa, que filme mentiroso, cena mentirosa, isso impossível, Só que a Bíblia conta essa história e quem é cristão acredita na Bíblia do jeito que ela está escrita. E por mais que alguém diga assim, não, o mar não abriu não, o mar só secou. Bom, secou na hora certa. Enfim, seja lá como for, um milagre aconteceu no momento correto. E essas pessoas, elas atravessaram o mar. E a Bíblia diz que o mar abriu, que foi feito um muro de um lado e do outro. Assim está escrito. Então esse povo viu uma coisa impossível até de imaginar, A gente hoje imagina. O cinema recriou a cena para que a gente pudesse ter uma ideia do que foi que aconteceu. Mas, de fato, é impossível ficar imaginando essa cena acontecer assim, do nada, A gente nunca viu uma coisa acontecer e imaginar aquela coisa acontecer. Mas, enfim, eles acabaram de passar por isso. E agora eles estão diante de um novo problema relacionado à água. Só que hoje, lendo a Bíblia, quando eu me deparo com essa cena, eu penso, poxa, se fosse comigo e eu tivesse acabado de atravessar o mar, da maneira como eu atravessei, eu estaria cheia de mim. Eu estaria, meu Deus, nas nuvens, pensando sobre o quanto eu sou especial, porque o mar abriu para eu passar. Tem uma tocha de fogo iluminando o caminho para eu não me perder, para eu não tropeçar. Tem uma nuvem que guarda a minha vida para que o sol não me queime. Enfim, tem tantas coisas acontecendo ali naquele momento que se eu não tivesse aquele povo todo ao meu redor, eu iria querer contar para todo mundo. E se fosse nos dias de hoje, a gente ia, filmar tudo e colocar assim, fazer uma live para todo mundo ver aquilo acontecendo instantaneamente. Porque a nossa vontade, pelo menos para mim, era de contar para todo mundo que aquilo estava acontecendo ou que aquilo tinha acabado de acontecer. E se fosse uma coisa que acontecesse somente comigo e eu quisesse contar para todo mundo sem ter provas, apenas de boca, as pessoas mais sensatas iriam dizer para mim assim, peraí, não conta não, todo mundo vai dizer que você tá maluca, vão dizer que é mentira sua, que essa história não é verdade. Não sai contando isso para todo mundo. Calha, não conta isso para todo mundo, que ninguém vai acreditar em você. E muito provavelmente seria isso que aconteceria com o povo de Israel se eles não fossem numerosos o suficiente e se eles não tivessem plateia para assistir o que aconteceu. Porque ficaria somente a história deles sendo contada. Mas a verdade é que Deus criou o ambiente propício para que houvesse a pessoa que ele estava salvando, que era uma nação, porque o povo de Israel, quando saiu de lá do Egito, eles não eram um grupo de pessoas, eles já saíram nação. Então era muita gente. E eles chegaram num determinado lugar, que eu não sei se vocês lembram, mas o Senhor conduziu esse povo até um determinado ponto de frente ao Mar Vermelho, onde de um lado e do outro eles tinham plateia. Então a descrição era que eles deveriam ficar de frente para Pi-Hairote, entre Baal-Zephon e Migdol. Ou seja, era plateia. Agora,
eu fico imaginando o seguinte, agora com tudo isso acontecendo, com uma plateia assistindo, era difícil, né, de contar, eles contarem essa história, eles reproduzirem essa história e ninguém acreditar, porque na verdade agora a história estava na boca de todo mundo. Todos os reinos ao redor sabiam do que tinha acontecido. E quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando, sabe, aqueles filmes, daquelas cenas medievais, aqueles filmes mais medievais, e como os reinados, eles se organizavam para enfrentar possíveis ameaças. E naquele tempo, a gente sabe que existiam mercadores, pessoas que viajavam de um reino para um outro, levando mercadorias, né? Então, ele vinha com a mercadoria, vendia, adquiria novas e continuava a viagem e tal. E as histórias, elas eram carregadas de um lugar para outro. Então, antes do povo de Israel sair de lá do Egito, a gente teve um período de vários dias nos quais as pragas foram lançadas sobre o Egito e eles tiveram que vivenciar essas experiências. Agora, imagina, né, esses mercadores que viajavam, chegando lá no Egito para fazer seus negócios e encontrando uma nação inteira sem água, porque a água tinha se transformado em sangue. E as histórias circulando, o burburinho circulando. Ele saía de lá, ia para um outro lugar, as histórias iam circulando, as histórias iam passando. E essas histórias do que estava acontecendo no Egito, muito provavelmente, a Bíblia não conta isso, mas sou eu, né, com a minha mente fértil, que estou imaginando tudo isso acontecer. Que essas histórias não ficaram apenas dentro dos muros do Egito, elas se espalharam ao redor, inclusive porque tem uma parte ali na história que o Senhor diz que pro povo de Israel que vá, porque o terror dele vai na frente do povo. Todas aquelas coisas que haviam acontecido no Egito, abrir o mar vermelho, tocha de fogo, né, nuvem que não sai de cima do povo o tempo todo, enfim. Todas essas coisas tornam esse povo pessoas imbatíveis. Vamos pensar assim, esse povo era imbatível porque eles estavam protegidos, né, por uma, vamos chamar assim, na linguagem daqueles que não conheciam a Deus. Eles eram protegidos por uma divindade que eles não tinham muito, né, não tinham conhecimento, não sabiam o que era, mas que era alguma coisa muito poderosa. Porque eles ouviram a história e eles tiveram a oportunidade de ver com os próprios olhos aquilo acontecer. Por quê? Imagina que se essa história, ela saiu de dentro do Egito, né, e ela viajou por esses reinados da época que estavam ali ao redor, que esses reis mandaram olheiros ficar por ali pela região, nos limites das terras, observando o que ia acontecer. E quando esse povo saiu do Egito, né, que era uma nação, não era um grupo de pessoas, era uma nação já inteira, esse povo chamou a atenção. No meio do deserto, esse povo caminhando, uma tocha de fogo. Gente, não tinha como esconder esse povo. Então, esses reis que já estavam sabendo dessas histórias, eles provavelmente devem ter mandado, né, olheiros para ir lá, olha, vai lá, sonda, vê o que está acontecendo, depois traz a informação pra gente. Isso a gente vê muito acontecer nos filmes, né, nos filmes que contam os tempos medievais, como é que eles faziam, mandavam um grupo de pessoas, nunca ia um só, sempre ia mais de um, né, porque a história contada da boca de 2 ou 3 é mais verdade do que contada, né, de um só, que não tem testemunha, então sempre vai um grupo e esse grupo vê lá o que está acontecendo e traz as informações para que os conselheiros do rei possam tomar decisões sobre o que fazer. Então, eu fico imaginando que esses reinados, né, que estavam ali circundando aquele lugar, que eles viram acontecer, eles viram aquele povo passar, que estava ali no poder mesmo, debaixo do poder de Deus. Aquele povo viveu uma coisa impensável, inimaginável, uma coisa assim grandiosíssima, que nunca mais aconteceu. A gente não tem visto, né? A gente não tem visto mar abrir com frequência. Foi privilégio deles. E aí tô eu aqui pensando, né? Nossa, se sou eu que acabei de atravessar o Mar Vermelho e que fui, né, fiz parte do palco do Senhor de mostrar a grandiosidade dele. Ninguém segura mais. Eu sou imbatível. Porque quem tá comigo, que é Deus,
é imbatível, então eu me torno imbatível junto com ele. Gente, não tem palavras para isso. Só que aí eu pensando dessa maneira e o Espírito Santo dizendo assim, tá pensando isso assim porque você sabe o que acontece depois. Você sabe como é a história toda. Você sabe o que vem depois. Mas e os seus próprios desertos? Porque o povo de Israel estava enfrentando um deserto para atravessar, né, e chegar num lugar que é a terra prometida. Todos nós temos promessas do Senhor de sair de um lugar e chegar a um outro lugar que o Senhor escolheu para a gente. E essa trajetória de sair do ponto em que nós estamos até chegar ao ponto que Ele prometeu é o nosso deserto. E quantos desertos nós enfrentamos na vida? Eu não sei se você tem 2 ou 3 desertos, quantos desertos você já atravessou. Mas todos nós temos os nossos desertos. E aquele povo estava enfrentando o deserto deles. E eles agora, depois de ter passado uma grandiosidade, né, imensa com o Senhor, terem passado por tudo que eles passaram, eles estavam mais uma vez se perguntando, e agora? Como é que vai ser a jornada até lá? A gente vai viver até chegar lá? Ou a gente vai morrer de fome? A gente vai morrer de sede? A água que a gente encontrou para beber não dá para beber porque é hiper mega amarga. E agora, vamos fazer o quê? Vamos morrer, vamos chorar, vamos nos desesperar. Então, a gente começa a pensar, por que o Senhor me trouxe até aqui para morrer de sede? Eu vivi isso tudo para quê? Para morrer de sede. Vou morrer de sede aqui agora, porque agora não tem água para eu beber. Só que a gente não para pensar, e eles não pararam para raciocinar, que eles viveram grandes experiências, né, gigantescas, envolvendo água, né? Eles lá no começo, eu não sei se vocês se lembram, mas a primeira praga que a gente vê acontecer é a água se transformar em sangue. E eu diria que transformar as águas do Egito em sangue parece até assim um evento profético do próprio Senhor, avisando até onde ele podia chegar, porque terminou o mar abrindo. Quem não era para morrer atravessou, mas aqueles que perseguiam acabaram morrendo no meio das águas, foram engolidos pelas águas. E a gente vê lá no começo, a primeira praga, água e sangue. Agora a gente vê o mar abrir e terminar, para os egípcios terminar em morte. E o povo atravessando, e o povo sobrevivendo, e o povo vivendo. Eles agora estavam diante de mais um desafio de água, envolvendo água. Cara, quem viu o Deus que transforma água em sangue, que abre mar, transforma mar em muros para você passar no meio, como é que deixa de acreditar que esse Deus que fez essas coisas pode não transformar água amarga em água doce, água salgada em água doce? Claro que ele tem poder para isso. Claro que ele tem poder para isso, mas eles não enxergaram. Eles enxergaram o deserto. Aí o Espírito Santo fala assim para mim, tá vendo? Quantas vezes no seu deserto específico eu abri o mar para você passou e quando chegou do outro lado que você se deparou com o próximo desafio, você voltou a ter medo, voltou a desacreditar e enfim, tudo de novo entra naquele mesmo ciclo outra vez. Porque na primeira sede que você tem, você esquece o que eu fiz. E o meu deserto é um deserto diferente do deserto que eles viveram. Assim como o seu deserto é diferente do meu. E nessa metáfora do deserto, o deserto é um lugar onde a gente tem sede, né? A gente tem medo de morrer de sede, a gente tem medo de morrer de frio, a gente tem medo do escuro, medo do sol que castiga, a gente tem medo de morrer de fome. Mas eu acho que de tudo, principal é a sede. E é um lugar onde a nossa fé ela é constantemente provada. E existem tantos desertos diferentes, né? Se a gente começar a pensar sobre, dentro da nossa rede familiar, pensar nos nossos irmãos, pensar nos nossos pais, nos nossos avós, os desertos deles, as maiores dores deles, os maiores medos deles, né? Normalmente os maiores medos do ser humano tem a ver com os desertos que ele enfrenta. Então, cada um tem o seu. Medo do diagnóstico ser aquilo que você não queria que fosse. Medo de não receber o tratamento adequado
pro diagnóstico que já recebeu, medo de não conseguir fazer o exame a tempo quando o médico já tem quase certeza do que se trata o problema, medo de que a cirurgia não seja marcada a tempo, medo de não sobreviver à cirurgia, medo de não se recuperar também. Enfim, se o deserto é a solidão, tem medo de ser abandonado de novo, medo de ficar sozinho, medo de não encontrar a pessoa certa. Mas e se o deserto for o Enem, por exemplo? O medo de não saber se dessa vez vai dar certo. Será que a minha nota da redação vai ser melhor? Será que dessa vez eu vou conseguir a vaga? E muitos outros desertos. Cada um dentro da sua conjuntura financeira, dentro da sua estrutura familiar, dentro da sua fase de vida, do seu momento de vida, dentro da idade, da faixa etária, desertos específicos. Quantas vezes a gente chegou diante de um grande desafio, a gente achou que aquilo ali era o fim da linha, que não ia mais dar em nada, acabou, e aí de repente a solução, ela chega, o mar se abre, a gente passa, continua essa jornada. Uma vez após a outra, nós somos colocados diante de desafios que são inerentes e concernentes ao nosso deserto. E aí o medo chega de novo, mas toda essa história de Israel e todos os desafios que eles vão encontrando mostra pra gente, e quando nós estamos firmados em Deus, nós não estamos sozinhos. E por mais difícil que seja passar por esse deserto específico, o meu deserto, o seu deserto, a gente não tá sozinho. E o Senhor, ele sempre vai chegar com a providência certa, né? Não é a providência que eu quero. O povo de Israel, quando atravessou o mar e caminhou esses 3 dias, eles estavam esperando encontrar água doce, mas eles encontraram água amarga. E a providência do Senhor foi transformar a água amarga em água doce. Às vezes a gente tem a esperança, ou a gente acha que dentro dessa trajetória que a gente está vivendo, que a gente vai encontrar a coisa pronta. E às vezes Deus nos coloca diante da coisa, mas ela não está pronta ainda. Mas ela vai ser transformada pela mão dele. Não porque Deus é ruim, mas porque ele nos ama. E ele quer se revelar para nós, ele quer mostrar todo o poder que ele tem e gerar vivência e gerar experiência, porque são essas experiências do meu deserto, do seu deserto, que vão ser contadas para as próximas gerações para fortalecê-las. São as minhas experiências que vão ser contadas para as gerações seguintes. São as suas experiências que vão ser contadas para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, as próximas gerações, para que eles entendam que eles não estão sozinhos, que eles estão firmados dentro de uma família que está firmada em Deus, e eles não estão sós, eles nunca estão sós. Então é muito importante que a gente confie no Senhor, naquele que já abriu o mar vermelho antes e que agora só precisa transformar a água amarga em água doce. Simples assim, porque para quem abriu o mar, para quem transformou água em sangue, não tem nada demais em transformar água amarga em água doce. Que você confie no Senhor, que você tenha plena confiança de que o Senhor ele vai chegar com a ajuda apropriada no momento certo para te socorrer do deserto e dos desafios do seu deserto. Não tenha medo, a trajetória pode até ser longa, mas se ele prometeu que ia te levar do ponto A para o ponto B, você vai chegar. Em nome de Jesus, creia nisso. Um beijo, eu fico por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!